Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, depois dessas excelentes apresentações que foram interessantíssimas, eu vou falar do simpósio internacional que ocorreu aqui em Campinas. Ele é um simpósio internacional, mas foi aqui no Brasil, e de 28 e 29 de agosto. E ele foi essencialmente sobre os distúrbios aerodigestivos. É uma coisa que é relativamente, vamos dizer, nova, né? Mas vou fazer uma breve apresentação para a gente entender porque o Congresso chamou crianças com condições complexas, né? A gente sabe que os distúrbios aerodigestivos, eles podem ser congênitos, pode ser desenvolvimento, eles podem ser adquiridos, e eles não precisam ser exclusivos, o indivíduo pode ter mais do que um distúrbio. E no caso de alguns pacientes pediátricos, esses distúrbios eles podem ser resolvidos com a maturidade, com o manejo comportamental, mas alguns, principalmente aqueles de crianças com condições complexas, vão exigir uma intervenção médica e multidisciplinar, né? Então, a gente sabe que também que a forma tradicional que a gente aborda esses pacientes, ela acaba sendo visitas separadas a diferentes especialidades. Isso a gente tem que lembrar que a criança que vai ter que sair de casa, vai ter que perder terapia, e eu vou falar de uma experiência minha mesmo, né? Eu via a mãe com a criança em cadeira de rodas na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Aquilo para mim era um horror, porque você falava assim, nossa, essa criança está perdendo terapia, essa cidade está mandando ambulância com essa criança, a gente podia juntar tudo e ter algo muito mais, vamos dizer assim, a gente não liga muito, assim, falando de uma forma sarcástica, para dinheiro, né? Mas seria economizar dinheiro da prefeitura, seria economizar cansaço dessa mãe e dessa criança, e principalmente também a gente integralizaria melhor as nossas consultas, né? Então, a gente já sabe que fazer essas abordagens que são separadas, de diferentes especialidades, vai ter custo financeiro, vai ter tempo para a família e vai dificultar a coordenação do cuidado. Então, a partir disso surgiram esses programas aerodigestivos multidisciplinares. Então, inclui as vias aéreas, né, faringe e laringe, o trato pulmonar, que é a traqueia, bronco e pulmão, o trato digestivo, que é o esôfago, e eles podem afetar a função respiratória, função de deglutição e função de crescimento. E quando junta tudo, a intenção é você até integrar mais esses profissionais. Então, os programas aerodigestivos, eles têm especialidades, né? Normalmente tem otorrino, tem pneumo, tem gastro, tem fono, e eu botei aqui assistente social porque o nosso ambulatório tem uma assistente social e ela é muito importante, né? A coordenação desses pacientes, né? Então, a gente tem uma pessoa que coordena e as especialidades acabam discutindo em conjunto, né? Então, a gente precisa entender que nesse contexto, né, levando a uma melhor resposta para terapêutica, teve um rápido crescimento quando se viu que os programas aerodigestivos funcionavam melhor, tanto do ponto de vista da assistência, quanto do ponto de vista do cuidado, que rendia mais o cuidado. Apareceu muitos programas nos Estados Unidos, porque lá os programas aerodigestivos, eles proliferaram, né? Esse dado, né, da época é de 2015, foi publicado em 2018, mas tinha 50 programas em 31 estados. E cada um se autodenominava programa aerodigestivo e era adaptado
para as condições regionais, infraestrutura, recurso, e também de acordo com com a especialidade, né? E os programas aerodigestivos, eles acabam tendo muita relevância nessas crianças que têm necessidades especiais de saúde. E aí, essa população, então, ela tem uma falha de coordenação de cuidado que é mais intensa do que aquelas que não têm essas necessidades especiais. Então, se estima que 1/3 das internações da UTI são por falta de coordenação dos cuidados. Uma pessoa, de um lado, faz uma coisa, a outra faz a outra e acabam não tendo essa integração, e as evidências são que esses programas aerodigestivos, ele reduz custo médico, evita exames desnecessários, diminui o tempo até o diagnóstico e melhora o desfecho clínico, né? Então, os resultados para os sistemas são bem melhores. Então, a gente estava falando dos Estados Unidos, que predominantemente é uma clínica privada, mas o SUS, né, o trabalho aí do serviço público, foi demonstrado em 2018 com a clínica aerodigestiva de um hospital em Queensland, né? Então, eles avaliaram lá 56 pacientes e nos primeiros 17 meses do programa, o que eles mais observaram nos pacientes eram sintomas respiratórios crônicos, bronquiectasia e refluxo gastroesofágico persistente. No nosso serviço, a gente implantou o programa aerodigestivo em 2019. Só que a gente percebeu que só discutir os casos não era tão eficaz. Então, em 2020, acabou mais ou menos a pandemia, acabou não, né? Começou a ter vacina. Em 2021, a gente instalou o ambulatório, porque daí a gente tem observado que essa discussão em grupo faz a gente ter um entendimento e estratégias melhores. E também, né, então esse foi o primeiro trabalho que foi publicado, esse aqui foi o segundo, que também tem a ver com a questão do diagnóstico precoce, e em função disso, a gente teve uma discussão em que a gente abordou o papel do refluxo gastroesofágico nessas manifestações, e é disso que eu vou falar para vocês, né? Então, só para a gente lembrar, né, a gente tem os sintomas associados aí ao refluxo, que são bastante inespecíficos, como choro excessivo, irritabilidade, o arqueamento que vocês veem aqui dessa criança que é bem evidente, e também é descrito os sinais respiratórios, né, e uma inquietação também. Mas, quando a gente fala de sintomas atípicos ou extraesofágicos, a gente tem aí a questão da laringe, né, tosse, laringite, estenose subglótica, e a gente tem a questão pulmonar, bronquite, pneumonia, aspiração, bronquiectasia, e isso, a própria referência aí é de uma revisão geral, que inclui adultos e crianças. Mas tem muitos biomarcadores que foram avaliados para crianças e elas não demonstram um diagnóstico, né, um benefício diagnóstico em você usar esses marcadores para os sintomas extraesofágicos em crianças. Então, o índice de macrófagos do lavado com lipídios no lavado broncoalveolar, a pepsina traqueal e a pepsina salivar, isso não demonstrou ser um biomarcador efetivo na pesquisa do refluxo com manifestações principalmente pulmonares e respiratórias. Então, os algoritmos, eles falam o seguinte, para a gente fazer os testes antes de dar qualquer terapia. E aí, os testes, né, eles são aqueles que a gente já conhece. Então, por exemplo, se você tem uma suspeita que tenha uma má formação, o exame do esôfago, estômago e duodeno ainda é o melhor. Para ver a aspiração, a presença do aspirado, né, do radioisótopo no pulmão 24 horas depois, quando ela é positiva, é importante. Para uma criança mais velha, que os sintomas podem incluir disfagia, pigarro, dor, a endoscopia com biópsia vai te ajudar também a excluir a esofagite eosinofílica, que é outra doença concomitante. A gente também tem a pH-metria, que mostra os episódios ácidos, né, do refluxo, e a impedância, o pH, que acaba tendo uma importância aí maior, porque ela pega os ácidos, os não ácidos, os fracamente ácidos. Aqui a comparação
entre uma sonda, que é uma sonda de pH-metria, e uma sonda de impedância pH. Ela é disposta ao longo do esôfago, ela tem 6 campos de impedância que vão poder dizer para a gente qual foi o nível que o refluxo teve e também qual foi a natureza física, líquido, gasoso, e o qual que é o... Então, parece que é ótimo, né? Mas qual que é o problema da impedância pH, né? Ela é mais sensível, claro, do que a pH-metria, porque ela vai pegar evento não ácido, que pode causar sintoma, enquanto a pH-metria só pega o ácido, mas, na verdade, não existem valores que sejam verdadeiramente normais, porque os valores de referência, eles foram obtidos de pacientes sintomáticos. E apesar das vantagens da impedância pH em relação à pH-metria isolada, isso ainda não altera os desfechos clínicos. Então, atualmente, a impedância pH ela é considerada o padrão ouro para o diagnóstico do refluxo gastroesofágico. Mas os guidelines são bem claros nisso. Você não pode fazer só impedância pH. Por exemplo, se você tem um pâncreas anular, você vai ter refluxo por causa do pâncreas anular. Mas a impedância pH vai te mostrar que tem refluxo, mas não descarta, principalmente, malformações que podem ter essa manifestação. Então, quando a gente fala de doenças, né, da via aérea e o refluxo gastroesofágico, o papel da doença do refluxo gastroesofágico na doença das vias aéreas, na hiperreatividade, ele não foi suficientemente demonstrado. E isso é sempre uma questão que parece que em adulto está muito mais visualizado e em criança é outra conversa. Então, tem alguns mecanismos que são fisiopatológicos que podem aí estar relacionados, como a aspiração, o espasmo brônquico, né? É bem estabelecido que se você tem estudos sobre isso, né? Que pega esôfago de cachorro, joga ácido, você tem uma broncoconstrição reflexa, né? Então, é o espasmo laríngeo e brônquico que é mediado pelo vago. A gente tem a inflamação, que também pode ser mediada por vias neurais, e a hiperreatividade, a hiperresponsabilidade das responsividade das vias aéreas e obstrução do fluxo aéreo aí pela acidificação esofágica, mas mesmo em asma também tem poucos estudos e tem uma evidência bastante limitada. Então tem um gap aí para falar mesmo que o refluxo e a asma, eles têm, a terapia antirrefluxo reduz a asma, né? Então, porque você tem outros mecanismos, você aumenta a pressão intraabdominal, que pode promover o refluxo, os estudos, eles são consistentes quando você acaba fazendo algumas associações dentro da impedância pH. A sibilância, ela pode ter uma maior associação quando a sibilância é noturna, e a prevalência na asma, a prevalência do refluxo na asma persistente, ela pode ocorrer tanto em posição supina, né, quanto tanto sentado quanto em pé. E não há uma correlação dos índices de pH-metria com a função pulmonar. Tem alguns estudos, então, que vão estudar isso, são poucos, tá? Então tem esse que foi publicado em 2024, né, que é sobre a impedância pH em pacientes com tosse crônica. Então, eles pegaram 426 pacientes, né, uma mediana de idade de 12 meses, então são bebês, e diagnosticaram por pH-metria 30% como refluxo. E quando usou impedância, foi 68% com refluxo. Então, a impedância pH acabou tendo uma associação muito maior, né? Pelo menos um número muito maior. E o padrão do refluxo era predominantemente na posição ereta e principalmente em refluxo ácido e quando era gás e líquido. E nesse estudo eles não se comprometem muito, né, para essa questão, mas essa questão de detectar o refluxo fracamente ácido, fracamente alcalino e com diferentes propriedades físicas ajuda a explicar melhor a correlação entre a doença do refluxo e a tosse crônica. Esse outro estudo, que é de 2025,
Ele é com 113 pacientes, uma média de idade maior, que é 8 anos, o outro era 12 meses. A gente tem aí uma relação entre os sintomas do refluxo faringo-laríngeo e as medições objetivas do refluxo obtido por meio da impedância pH-metria. Então, eles pegaram esses pacientes que tinham tosse crônica e broncoobstrução e eles tiveram como objetivo investigar essa relação do refluxo laringofaríngeo. Então, eles fizeram a impedância pH, fizeram com o SUAB a pesquisa de eosinófilos nasais, fizeram também a dosagem da IgG total e fizeram uma laringoscopia, aquela famosa laringoscopia que os otorrinos falam, tem presença de refluxo, mas classificaram de forma bem objetiva. E aí, o que que eles fizeram? Era um estudo prospectivo, né? E eles observaram que houve associação dos episódios de refluxo com hiperemia da hipofaringe na laringoscopia, hiperemia de aritenoide e eritema de aritenoide. Porque isso não tinha em criança também, né? Quantas vezes vieram para mim, para vocês com certeza também, pacientes que vêm do otorrino sugestivo de refluxo, só que a pessoa não tem uma clínica e tal. Então, essa associação ele conseguiu observar nesse estudo. E ele falou, ele achou, né, que, de novo, os refluxos fracamente ácidos tiveram um papel muito importante no refluxo faringolaríngeo e foi ligado a sintomas respiratórios. E aqui, observando a questão dos eosinófilos e da IgE, o número de episódios de refluxo e ácidos e refluxos proximais teve correlação com os eosinófilos no suave nasal. Ou seja, quanto mais alto era o refluxo, mais eosinófilo aparecia. Mas isso não teve associado com o IgE. Então, não necessariamente a pessoa era alérgica e aí ela tinha eosinófilo, mas quando o refluxo subia até níveis mais superiores, tinha mais associação com o sintoma, né? Então, o que eles chegam à conclusão que, embora o refluxo ele possa se relacionar com essa atividade eosinofílica, ele não tem uma correlação com a IgE. Então, parece que os eosinófilos estão lá mesmo por conta do refluxo. Mas isso é só um trabalho, né? E eu achei um dado muito interessante, né? Mas é algo que a gente tem que entender também que precisa de mais tempo para a gente saber esse papel de uma forma mais concreta. E esse outro trabalho, que é de 23, é um estudo prospectivo com 66 crianças menores de 6 anos, uma média de 3,6 anos, que tinham sibilância recorrente e uma suspeita clínica de doença do refluxo. Aí foi feito a impedância e o pH para confirmar se havia refluxo, e além disso eles fizeram a broncoscopia com lavagem broncoalveolar nos casos mais graves. E aí esse tratamento, quando eles pegaram aqueles que tinham refluxo e trataram, eles observaram, e aqui eles trataram com inibidor de bomba de próton, não foi com outra coisa. Aqueles que foram tratados, eles tiveram uma redução dos episódios de sibilância, né? Então, usando o inibidor de bomba de próton, reduziu em 50% os episódios de sibilância. Aqueles que não tinham refluxo continuaram com os mesmos episódios, eles trataram só quem tinha refluxo. E os parâmetros que eles usaram, que acabaram sendo mais importantes, foi o número total de episódios de refluxo, os episódios ácidos, os episódios líquidos e, de novo, os episódios proximais. Então, os episódios proximais acabam reiterando trabalho a trabalho que eles aparecem mesmo. Então, são esses que tiveram uma associação maior com a melhora dos sintomas da recorrência, usando o inibidor de bomba de próton. Quando eles compararam com a lavagem broncoalveolar, não foi nada diferente quem tinha refluxo e quem não tinha refluxo. Então, nessa população que é pré-escolar, o tratamento com o inibidor de bomba de próton foi eficaz para reduzir a sibilância naqueles que tinham a impedância e o pH alterada, principalmente com algumas características aí que se encaixaram são avaliadas como refluxos mais proximais. Então, um dado assim bastante positivo. E o que
Isso é dito de uma forma assim bem pragmática, que é não usar testes terapêuticos em pacientes com manifestações extraesofágicas, incluindo aí da via aerodigestiva, né? Então, antes de você usar, faça procure se realmente o refluxo está envolvido. A pH-metria ela deve ser realizada, mas junto com outras modalidades diagnósticos, e os sintomas extraesofágicos, como laringite, faringite, asma e tosse, eles podem ser causados tanto por refluxo ácido quanto por refluxo não ácido. Quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva, a gente coloca os conteúdos depois no YouTube, né, e também no Spotify, né, e muito obrigada aí. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.